Senhora deputada, muito bom dia. Bom dia igualmente para todos os senhores deputados, bem como para as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 23ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram, aprovado. Recebemos os seguintes expedientes do deputado Antônio Aguiar, do deputado Rodrigo Minotto, comunicando suas ausências no dia de hoje, bem como também do eminente deputado Gabriel Ribeiro, comunicando a ausência, mas solicitando que o eminente deputado Alcides Matos o substitua no dia de hoje. Seja bem-vindo, deputado. Por ordem de chegada, eu vou passar a palavra ao eminente deputado Patrício Destro. Bom dia, presidente. Bom dia, deputada Caminati, demais deputados. Aqui nos acompanha também através da TV Câmara. Presidente, eu tenho um projeto de lei para relatar. É o PL 0316/2017, que autoriza a doação de imóvel ao município de Massaranduba, conforme se depreende do artigo 1º da proposição. O objetivo visado é autorizar o Poder Executivo a desafetar e doar ao município de Massaranduba um imóvel de 480 metros quadrados com benfeitorias não averbadas, matriculado sob o número 4.376, no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Administração. A doação em questão tem por finalidade a instalação de uma unidade básica de saúde por parte do município de Massaranduba. Da análise dos autos desse órgão fracionário, há de se observar o que preceitua o inciso 2º do artigo 73 do Regimento Interno da Assembleia, ou seja, os aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade e adequação no plano plurianual. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em diminuição ou aumento de receita ou despesa pública, não afetando, por conseguinte, as peças orçamentárias vigentes. Ante o exposto, não havendo óbice da ordem financeira e orçamentária, manifesto-me pela aprovação do projeto 316/2017 no âmbito desta comissão. Pela aprovação, parecer e voto ao projeto de lei 0316.7/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Massaranduba. O autor da matéria é o Governo do Estado, o deputado Patrício, emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram, aprovado. Não havendo mais projetos por parte do deputado Patrício, antes de passar a alguns projetos com vista dos senhores deputados, vou fazer o relatório e voto de 2 projetos de lei em meu poder. O primeiro deles trata-se do projeto de lei 0251.7/2017, que dispõe sobre a doação de um imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina, do Estado, ou seja, do Tribunal de Justiça, ao município de Pinhalzinho, adota outras providências. O autor da matéria é o Tribunal de Justiça e, no âmbito desta comissão, na condição de relator, ao examinar toda a documentação acostada, verifiquei de que a presente doação servirá para que o município possa lá instalar no antigo fórum secretarias municipais e, com isso, procurar fazer com que seja economizado em cerca de 3 anos mais de 2 milhões de reais de aluguel, razão pela qual o meu voto é pela aprovação da matéria, mas fazendo registro de que o presente projeto de lei deu início nesta casa no dia 1º de agosto e ficou parado até o dia de ontem na Comissão de Constituição e Justiça, e o relatório foi aprovado sem qualquer emenda. Então, senhores deputados, esse é o meu relatório e voto com um comentário que fiz. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados que concordam permanecem como se encontram, aprovado. Já o projeto de lei 0395.0/2017, que autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Joinville e que tem autor o Governo do Estado e no âmbito interno este deputado como relator, também emite seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria, também tendo toda a documentação acostada
pertinente à legislação, fazendo a ressalva de que o presente projeto, diferente do anterior, deu entrada no dia 10 de outubro, ou seja, 20 dias, e já está passando pela Comissão de Finanças. Então, o meu voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Vamos, então, a alguns projetos com vista aos senhores deputados. Vou solicitar a manifestação, mais uma vez, do deputado Zé Milton, quanto à prestação de contas do governo de 2014, tendo em vista que Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, e ele mesmo solicitou que fosse dada lista coletiva por 15 dias. Na semana passada, houve uma convocação extraordinária desta comissão, mas não houve votação do projeto de lei, tendo em vista que a deputada Luciane Caminati solicitou mais prazo para melhor examinar. Se Vossa Excelência estará apta a fazer o relatório do voto vista, nós vamos adiante. Se não, Vossa Excelência tem possibilidade de continuar com o projeto em vista. Vossa Excelência, com a palavra. Antes do deputado Zé Milton. Ok. Bom dia, presidente, deputados. Eu posso fazer, sim, o relatório do meu voto vista. Quer fazer algum comentário, deputado Zé Milton, ou ao final do voto vista? Então, com a palavra, a deputada Luciane Caminati. Ofício 201-4 de 2015, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que encaminha a prestação de contas do Governo do Estado referente ao exercício de 2014. Trata-se deste ofício enviado à Assembleia Legislativa em 13 de junho de 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado, com o parecer prévio sobre as contas do governo Raimundo Colombo referente ao exercício de 2014. Foi lido no expediente do dia 13 de junho de 2015 e encaminhado para Finanças em 9 de junho de 2015, sendo que o deputado relator José Milton Schaeffer, da matéria, foi designado em 6 de abril de 2017. Quanto ao parecer, é competência desta Comissão de Finanças e Tributação, na forma do artigo 73 do Regimento Interno da LESC, incisos 1 e 2, analisar proposições que versam sobre matéria financeira e orçamentária e proposições que versam sobre aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, e o artigo 142, inciso 2º, que determina manifestação da Comissão de Finanças e Tributação quando a matéria depender de exames sobre os aspectos financeiros e orçamentários, manifestar-se quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à LDO, ao orçamento anual, e pronunciar-se sobre o mérito das matérias e seu campo temático ou área de atividade. Ainda segundo a Carta de 89, em seu artigo 88, é de competência da Assembleia Legislativa exercer a função fiscalizadora, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita, que será exercida pela Assembleia mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado responda, ou que em nome deste assuma obrigações de natureza pecuniária. Ainda em seu artigo 32 da Carta Política Estadual, é explícita quanto à organização dos seus poderes e de suas competências. E aí nós citamos, então, o título 4º da Organização dos Poderes. Essa vedação a nível constitucional é de extrema importância quando combinada ao artigo 58 e 59, inciso 1, da Carta Política Estadual, que fixa a competência do Poder Legislativo por concretizar a nível institucional as competências quanto à análise das contas do governo. Em seu artigo 58,
da Constituição Estadual de 89. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita, será exercida pela Assembleia Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, como eu falei anteriormente, já foi citado, e no artigo 59, o controle externo a cargo da Assembleia será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: inciso 1º, apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador, as quais serão anexadas às dos poderes legislativo e judiciário, do MP, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, mediante parecer prévio, que levará em consideração as contas dos 3 últimos exercícios financeiros e que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Acerca do parecer prévio, faz-se necessário ressaltar que esse carrega em si natureza opinativa, o que garante a nível constitucional a independência dos poderes. A sinopse constitucional acerca da matéria, portanto, é clara e precisa, pois, segundo a Constituição Federal, compete ao Legislativo e somente a este poder constituído julgar as contas do governo do chefe do Poder Executivo, depois da necessária e indispensável atuação do Tribunal, mediante a emissão de parecer prévio sobre tais contas. Essa competência, de certo, não poderia ter sido outorgada a outro poder constituído da República, uma vez que o Legislativo representa o povo, fonte primária e titular dos recursos e bens públicos. Na espécie, a deliberação das contas de contas, das Cortes de Contas, embora seja conclusiva, não tem conteúdo decisório, pois o parecer prévio constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa, cuja função é subsidiar, frise-se, o julgamento das contas, que é de competência exclusiva do Legislativo. Quanto à forma, no que diz respeito aos prazos constitucionais, houve cumprimento por parte do Executivo Estadual do inciso 9º do artigo 71. Conforme metodologia do relator da matéria, nesta comissão, foi analisadas as ressalvas apontadas pelo tribunal, esquivando-se da análise constitucional, infraconstitucional e infralegal de competência desta comissão. Quanto à educação, o presente relator entende que a inclusão dos inativos no cômputo da aplicação mínima com manutenção e desenvolvimento do ensino é um problema interpretativo entre o Tribunal e a Secretaria da Fazenda, quando o parecer da Diretoria de Controle afirma explicitamente que a metodologia de análise utilizada pelo corpo técnico do Tribunal de Contas, que exclui do cômputo das despesas realizadas os inativos da educação, apurou que o governo do Estado, em 2014, comprovou a aplicação do percentual correspondente a 23,21% em relação à base de cálculo na manutenção e desenvolvimento do ensino, portanto, não 25%. Além disso, a proposta apresentada pela Secretaria de Estado da Fazenda no ano de 2007, propondo a redução gradativa das despesas com inativos no período de 20 anos, foi considerada inaceitável pela Corte de Contas, uma vez que, conforme destacado anteriormente, fere frontalmente o que estabelece a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa aparente divergência institucional está fundada por parte do Tribunal de Contas do Estado na normatização da Secretaria do Tesouro Nacional através da 8ª edição do Manual de Demonstrativo Fiscal, enquanto que o referido ofício da Secretaria da Fazenda fundamenta-se na decisão discricionária do próprio secretário da pasta, ainda em 2007, sendo que este mesmo órgão exclui os inativos do cômputo do mínimo da saúde, por sua natureza previdenciária, ou seja, exclui os da saúde e não exclui os da educação. Na 8ª edição da Manutenção e Desenvolvimento, a Secretaria Nacional detalha o porquê da exclusão dos inativos, enfatizando que a LDB
restringe as despesas com remuneração, sendo que o artigo 37 considera remuneração apenas os servidores ativos, o que está em pleno acordo com o inciso 1º do artigo 70 da LDB, ou seja, o descumprimento dos 25% é inconstitucional, pois colide com o artigo 212 da Carta Política Nacional, a nossa Constituição. Em outros estados, esse debate resultou em decisões positivas para a educação. Embora o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, não tenha cumprido o mínimo da educação em 2016, ao incluir 6,5 bilhões de inativos, o Tribunal de Contas de São Paulo decidiu que, a partir de 2018, a inclusão dos inativos está proibida e resultará em rejeição das contas, com fundamento, inclusive, nas diretrizes da Fazenda. E na natureza previdenciária dos inativos, outros tribunais, como o Tribunal do Rio de Janeiro, possuem o mesmo entendimento, sendo que, apesar do governo Pezão ter cumprido o mínimo constitucional da educação em 25,07%, os inativos foram excluídos da contabilização. O mesmo aconteceu também com o estado de Tocantins, que excluiu 100% dos inativos por determinação do tribunal e por interpretação do que prevê a nossa legislação. Analisando concretamente o exercício financeiro de 2014, por exemplo, a base de cálculo da aplicação mínima em manutenção e desenvolvimento do ensino foi de 3,8 bilhões, evidenciados na tabela a seguir. Então, nós temos uma tabela aqui que a gente evidencia toda a base de cálculo e, nesse caso, a perda que a educação teve no exercício de 2014. Em seguida, o Tribunal de Contas evidencia que 271,83 milhões deixaram de ser aplicados pela contabilização ilegal das despesas com inativos. Feitas as compensações devidas, verifica-se que o governo do estado de Santa Catarina, levando-se em consideração a despesa empenhada, que é a despesa liquidada somada às inscritas em restos a pagar, aplicou em manutenção e desenvolvimento do ensino em 2014 a importância de 3,53 bilhões, equivalente ao percentual, como eu citei, de 23,21% da receita líquida de impostos e transferências. Portanto, para atingir o mínimo exigido constitucionalmente, o governo do estado teria que aplicar mais 271,83 milhões oriundos da receita líquida de impostos e transferências, conforme o próprio demonstrativo do parecer prévio do tribunal, nas folhas 777 e 778. Nós temos a tabela aqui que comprova. Além de não cumprir a aplicação mínima constitucional em manutenção e desenvolvimento do ensino, a Secretaria de Estado da Fazenda não exclui os inativos do cálculo, reduzindo ao ano cerca de 300 milhões em recursos para a educação, de forma que o tribunal considera essa prática inaceitável, recomendando a exclusão integral das despesas com os inativos na contabilização da aplicação mínima de manutenção e desenvolvimento da educação. Ao contrário das afirmações recorrentes do ex-secretário Antônio Gavazzoni, que considera a redução de 5% ao ano dos inativos como uma meta ousada. Isso é gravíssimo, pois busca institucionalizar uma ilegalidade como prática de governo em relação às contas públicas. Interessante que a própria Secretaria da Fazenda regulamentou a forma como será corrigida essa ilegalidade contábil, descumprindo as recomendações recorrentes do tribunal. Então, se anteriormente se falava no parecer do relator que é apenas uma questão interpretativa, mas há uma contradição, porque a própria Secretaria da Fazenda admite que precisa reduzir os inativos da folha. Então, a própria Secretaria acaba concordando que os inativos da educação não podem ser contabilizados nos 25% da educação, que é a manutenção e desenvolvimento da educação. Além da inconstitucionalidade apontada, o artigo 34 da Carta Política Nacional estabelece que esse descumprimento é causa de intervenção federal em estados da República Federativa. Então, no artigo 34, a linha E do inciso 7º, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Além disso, descumpriu-se também o artigo 170 em 138 milhões, conforme tabela.
Por fim, a Diretoria de Controle de Contas do Governo do Tribunal de Contas evidenciou um passivo contingente. A situação é recorrente e somente no período de 2009 a 2014, esses valores somaram 1,62 bilhões que deixaram de ser aplicados no sistema educacional catarinense. Relatório da Diretoria de Controle de Contas de Governo do exercício de 2014, as folhas 779. Em relação à saúde, embora o percentual mínimo constitucional tenha sido cumprido, evidenciou-se no exercício de 2014 uma despesa do exercício anterior de 117,96 milhões. Essas despesas dizem respeito a fatores geradores pretéritos, mas foram empenhadas na vigência do orçamento de 2014, resultando em utilização de recursos não planejados, evidenciando dificuldades no controle financeiro das contas da saúde, que resultaram na determinação de realização de auditoria nas contas da saúde por parte do MP de Santa Catarina. Ministério Público. Esses recursos atrasados não só prejudicaram o planejamento da saúde catarinense, como impactaram diretamente no volume da dívida e na necessidade de realização da auditoria das contas da saúde. Quanto a esse fato relevante, o relator não se manifestou, apenas enalteceu o aumento percentual da saúde de 12 para 15, quando mesmo com esse aumento a dívida se aproxima de 1 bilhão, considerando os 508 milhões e projetando a despesa de 2016 de 310 milhões, sem os atrasados após agosto de 2017, com o PL 350, não haverá perspectiva de sanar essa dívida. O PL que está nessa comissão. O Tribunal de Contas se manifestou nas folhas 730 do relatório da Diretoria de Controle de Governo sobre a definição dos riscos fiscais dos passivos contingentes. E aqui cito, então, riscos fiscais e passivos contingentes são despesas incertas ou eventuais, ou seja, envolvem um grau de incerteza quanto à sua efetiva ocorrência. Entretanto, para que constem no anexo, os passivos contingentes deverão ser capazes de afetar as contas públicas. Portanto, riscos fiscais e passivos contingentes são todos os atos ou fatos que podem levar o administrador público a ter um desembolso inesperado. Para o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, verifica-se a necessidade de gerenciamento dos passivos contingentes e riscos fiscais a fim de aperfeiçoar os controles para o acompanhamento de valores e realização de ações com vistas a minimizar o impacto nas finanças estaduais. Cumprindo o princípio da transparência, o Tribunal de Contas evidenciou corretamente os passivos da educação e as despesas de exercícios anteriores da saúde, sendo que o governador de Santa Catarina omitiu essa informação do anexo dos riscos fiscais da LDO, onde deveriam estar registrados como passivos contingentes. Não há nos riscos fiscais menção à despesa de exercícios anteriores, sendo que em 2014 registrou como valores liquidados 374,19 milhões em relação a todo o orçamento estadual. Sobre este fato, o governador não se manifestou através da LDO, sendo de grande importância tanto para o controle financeiro do Estado, como para o pagamento da dívida da saúde com o PL 350. Com controles mais rigorosos dos passivos contingentes, a dívida da saúde não seria a do quadro abaixo. E aí nós temos o quadro que detalha a situação de acordo com o Ministério Público de Santa Catarina. É de extrema irresponsabilidade fiscal renunciar a receitas no montante de 5 bilhões, correspondente a 23,59% das despesas que veio realizar no exercício, 21,23 bilhões, sem controle conforme atesta o próprio Tribunal de Contas, e ao mesmo tempo não controlar os passivos contingentes, não por acaso a dívida da saúde está se expandindo. Quanto ao item 4, metas fiscais deste relatório, não houve menção ao descumprimento da meta da LDO de 2014 sem autorização legislativa, e esse descumprimento se estende aos artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe um controle recessivo da queda da receita pública ou da expansão da despesa pública via decreto de execução mensal de desembolso.
Por ser orçamento público autorizativo, necessariamente o resultado primário necessita de autorização deste poder, o que não foi verificado nas peças que envolvem essa análise de contas, tampouco em projeto de lei que altere o anexo de metas fiscais da LDO de 2014. Sendo que sequer um projeto de convalidação poderia desfazer o descumprimento da meta de resultado primário da LDO de 2014. As principais ressalvas e recomendações podem ser assim resumidas. Educação, a inclusão dos inativos. Desde 2006, o Tribunal decidiu pela exclusão total dos inativos da base de cálculo da aplicação mínima em educação, e esse descumprimento tem sido reiterado. O artigo 170, o descumprimento desse artigo com a aplicação de apenas 1,36%, ao invés dos 5%, como a nossa Carta Estadual prevê. Em 2014, deixou de investir 138 milhões. Na saúde, queda no volume de investimentos, recomendado ao governo do Estado que adote providências quando há falta de pessoal. Descumprimento das metas fiscais desde 2011, deveria estar recomendado pelo Tribunal. Controle de renúncia de receita desde 2005, cumprir a Constituição Federal de 88 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal de Contas se omite nas necessárias alterações da LDO quanto à exclusão e extinção do crédito tributário. A controle de apenas 3% da renúncia, que é o IPVA, Fundo Social, PRODEC, concedido em 2014, e o descumprimento do artigo 85 da legislação. Porque o Poder Executivo, exercido pelo Governo do Estado, não apresentou, no anexo de riscos fiscais da LDO de 2015, uma avaliação sobre esses valores significativos que serão reconhecidos como passivos da saúde catarinense e que impactam diretamente a solvência financeira das contas públicas de Santa Catarina. Essas avaliações via LDO, sem critérios objetivos, explicam, em parte, porque Santa Catarina levou ao acúmulo de passivos na educação, na saúde, da mesma forma que não há controle da renúncia fiscal, não há controle dos riscos fiscais, de forma que a ruptura democrática instalada neste país está contribuindo para a destruição desse aparato legislativo. Ainda que analisemos as contas de 2014, é importante registrar o atraso na análise deste relatório e que estamos analisando essas contas numa conjuntura em que o governo perde o controle financeiro e agora assina aditivo contratual de renegociação das dívidas, que terá que fixar o crescimento das despesas primárias à variação da inflação através do PL 350. Por descumprir a meta fiscal de 498,31 milhões, autorizada por este Poder Legislativo, quando da aprovação da LDO de 2014, em 1,05 bilhões, ou seja, por expandir a despesa primária nesse montante e produzir déficit primário de 555,79 milhões, sem autorização deste Poder, retornamos à época em que o orçamento público era executado via decreto nos tempos sombrios da ditadura. Agora, ao discurso do não aumento de impostos, se encontra a produção de déficit primário sem autorização do Poder Legislativo. Por todas as ilegalidades evidenciadas, nos posicionamos de forma imperativa pela rejeição das contas do governo do Estado de 2014. É importante impedir a relativização política do artigo 2º da Carta Política Estadual, que estabelece o poder constituído. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário, e do artigo 31 da Carta Política Estadual. E, portanto, cabe a nós, parlamentares, homens e mulheres, conforme inciso 1º do artigo 59, afirmar as competências desse Poder Legislativo, competente para a deliberação das contas públicas do Estado de Santa Catarina, independentemente da deliberação do Pleno do Tribunal, que deveria ter rejeitado as contas pelas flagrantes inconstitucionalidades e ilegalidades evidenciadas. Esta é, portanto, presidente, a minha posição. Meu relatório.
Senhores deputados, o deputado Luciano Carminati emite voto vista ao ofício 201.4/2015, de origem do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referente à prestação de contas do Governo do Estado e demais órgãos, referente ao exercício 2014. E Sua Excelência, ao proferir seu relatório voto vista, o faz solicitando a rejeição das contas. Mas o projeto de lei também tem vista ao eminente deputado Fernando Coruja. Como se manifesta, Vossa Excelência? Senhor presidente, senhores parlamentares. Minha primeira manifestação diz respeito ao que ocorreu na semana passada. Eu tenho, assim, algumas divergências com o deputado Marcos Vieira, em muitas situações, mas ele é um parlamentar dos mais qualificados que tem essa casa, e tem muitas qualidades. Uma delas é manter um posicionamento firme. Eu acho que ele foi firme a semana passada e não permitir que se votasse aqui esse decreto às contas do governo no momento em que havia, de certa forma, se feito um certo acordo, não havia matéria para ser votada. Eu mesmo fui a Brasília tratar de um processo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Achei muito estranho que se convocar uma sessão para votar extraordinária por os parlamentares, para se votar as contas do governo de supetão num instante em que... Quero aqui, senhor deputado Coruja, fazer uma interrupção, se Vossa Excelência me permitir. A reunião ordinária havia sido suspensa de comum acordo entre todos. Pois é, por isso... Eu também ia viajar, fui surpreendido pela convocação, cancelei minha viagem para poder ter o direito de presidir a reunião, e assim o fiz. Eu quero lhe cumprimentar por isso. Eu estou enaltecendo isso, porque havia sido suspensa a reunião de comum acordo e, de repente, se convoca uma reunião extraordinária, usando o regimento que prevê que 1/3 dos deputados podem convocar para votar as contas do governo. Então, é preciso que no parlamento a gente tenha posições, pode ter posições as mais diversas possíveis, mas é preciso, pode-se ter esperteza, tudo que é ordem, mas tem esperteza que é demais, sabe? Como diz os mineiros, esperteza quando é demais, ela vem e come o dono, né? Tem esperteza que é demais, quer dizer, convocar uma reunião com 3 parlamentares para fazer uma reunião, não me parece inadequado, e a gente tem que procurar ter aqui um certo grau de confiança entre aquilo que se faz, sob o risco de Então, não me parece adequado o que foi feito. E quero cumprimentar o deputado Marcos Vieira, que foi firme e não permitiu que evoluísse essa questão. Segunda questão, quero sugerir à deputada Luciane Carminati que já aguarde esse seu voto vista para apresentar o ano que vem igual. Porque ele serve para praticamente todos os anos, não é? Porque aqui nós temos uma reiteração da prestação de contas por parte do governo, e o Tribunal de Contas ele faz ressalvas, aponta, e elas é como se não existissem, porque a prática é que o governo não toma conhecimento. E daí, no outro ano, o tribunal faz de novo ressalvas e o governo não toma conhecimento. Levanta bem a deputada Carminati, no seu voto vista, de que, por dispositivo constitucional, compete ao colegiado, ao legislativo, o julgamento das contas. Quando nós temos questões envolvendo outros que não sejam chefe do executivo, o julgamento compete ao tribunal. O tribunal lá julga as contas dos diretores, dos secretários e tal. O julgamento das contas do chefe do executivo, ele pertence ao parlamento. E o tribunal faz, então, uma recomendação. Claro que a Constituição prevê que, para derrubar esta recomendação do tribunal, tenha que ter um quórum qualificado. Nós já sabemos de antemão que as contas aqui vão ser aprovadas. Vão ser aprovadas porque
o julgamento das contas, ele no país, ele não é feito de um ponto de vista de julgamento das contas. Não é feito de um ponto de vista justo, técnico. Ele é feito por maioria. Vocês imaginem como se fosse o Tribunal de Justiça, às vezes o Supremo Tribunal Federal um pouco assim, mas os tribunais julgassem por maiorias, uns que são a favor de um lado, uns são de um lado, outros do outro. Então a votação é se o cara é do lado do outro, não é da contra, né? Evidentemente, porque as coisas técnicas elas são pouco avaliadas. E tem vários problemas aqui. Eu já apontei ontem, quando da votação do julgamento das contas de 2011, no plenário, muitas dessas questões. E a deputada Carminati, no seu voto vista, está pronta. E ela centra o seu voto em algumas questões, uma delas que ela enaltece com muita propriedade, até porque é da área que ela representa aqui com muita também propriedade no parlamento, a questão da educação, esta inclusão dos inativos. E eu quero me ater a algumas questões. Uma delas, e que aí eu também, de certa forma, tenho acompanhado, até porque mais afeta a minha participação no parlamento, a questão de saúde. Na questão de saúde, o que acontece? O governo, ele tem dito que tem cumprido a aplicação constitucional prevista de 12%, e que agora nós ampliamos aqui para 13, 14 e 15. Mas ele utiliza de alguns subterfúgios que, se fossem levados, não precisa nem lupa, né? É olho nu, não precisa lupa. Salta aos olhos as manobras que se fazem. Primeiro, tudo que nós aprovamos aqui, o que esse parlamento aprova, incluindo novos recursos para a saúde, mesmo que explicite, às vezes, que não entre nos 13%, ou que o recurso que diga que tem para a saúde, caso típico, por exemplo, revigorar, o governo não inclui. Ele não inclui. Aliás, nós estamos vendo aí sinalizações de vários problemas dessa ordem. Apontamos aqui na semana passada, quando se pegou recursos que eram destinados, são destinados a pagamentos precatórios, e é uma clara sinalização que o governo vai pagar outras contas com esses recursos. Já vai ter uma transposição de recursos feita aqui nessa casa, no plenário. E na saúde, além disso, há uma manobra que tem sido sistemática. Até esses dias alguém falou que alguém colocou uma nota no jornal dizendo que eu tinha sido secretário, tinha sido utilizada a mesma manobra, não é? Que eu até fui verificar, perguntar para a deputada Carmen, que era que cuidava disso, sei lá, ela me disse que não. E, de qualquer forma, quem faz essas manobras não é a Secretaria de Saúde, é a Secretaria de Fazenda, que é a anulação das despesas liquidadas. Porque o empenho tem 3 fases: o empenho propriamente dito, a liquidação da despesa e o pagamento. E, por definição legal, tem se utilizado, para se calcular o percentual da aplicação dos recursos nas diversas áreas, as despesas liquidadas, que são aquelas despesas onde foi empenhado, alguém já prestou contas, já fiz e se liquida, já entreguei, não sei. Mas essas despesas liquidadas chegam no final do ano, então elas estão incluídas no percentual. Daí, no outro ano, as despesas liquidadas são anuladas. O cara não fiz direito, o cara anula as despesas liquidadas. Então, foi anulado 1 bilhão. Anular a despesa liquidada é a exceção da exceção. Claro que pode acontecer. Aqui se anula 1 bilhão e pouco, ao que parece. Então, você veja, maior fraude do que isso é a típica fraude. Então, não se aplicou os 12%. Liquidou, se aplicou, no ano que vem anula. Não anula a liquidez, não paga. Então, se aplica 10, 9, 8, sei lá quanto.
Então, não acontece a aplicação. É uma fraude clara que todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo, está apontado aí. Todo mundo está vendo. Né? Então, se faz isso na saúde e não se toma atenção. Depois, nós temos questões graves ainda nessa questão do percentual, dos percentuais, que é essa questão do Fundo Social, do CEITEC, não é? E outras que tiram recursos que deveriam ser compartilhados, são recursos tributários, e deveriam ir para outros órgãos, até entrar nesse percentual, que acabam, de certa forma, também sendo maquiados. Pela conclusão, deputado. Mas só peço um pouco mais de tempo, senhor presidente, porque, veja bem, isso é uma questão de absoluta... é o julgamento das contas do governo. Então, não vou me estender muito, mas só peço um pouquinho mais de... nós temos questões... Por exemplo, o que foi feito no IPREV... eu não... Aqui está... No IPREV, que aqui nem... Porque tem coisa que nem consta aqui. Mas o que foi feito no IPREV aqui, veja o que aconteceu no IPREV. Há um Instituto de Previdência no Estado de Santa Catarina. Esse Instituto de pagamento tem déficit. O déficit de Santa Catarina de pagamentos aposentados é um déficit enorme. Aí, então, o governador Luiz Henrique resolveu fazer uma legislação para tentar sanar, em parte, isso. Ele diz assim, agora os que entrarem a partir de agora vão entrar numa outra previdência. Vão capitalizando e tal. E esses vão se aposentar daqui a 35 anos, isso vai ser no capital, vai resolver o problema do futuro. E o governo continuou pagando os aposentados anteriores com o fundo do plano de previdência. E ele, claro, tem que complementar com o Caixa do Tesouro. Chegou no final do ano, aquele de 2015, eu acho, não tinha dinheiro. Eles tinham que pagar os aposentados, tinha que pagar com o dinheiro do Caixa do Tesouro. O governo reuniu de novo os fundos, pegou o dinheiro do fundo novo e pagou os aposentados antigos. Né? E liquidou todo o esforço. Claro que o governo depois fez alguns projetos aí que foram adequados, acho que do ponto de vista da Previdência, porque tem que se pensar nessa questão. Ninguém está dizendo que não tem que se pensar. Mas o que não pode é exatamente tratar o governo como se fosse de um período. Porque o governo atual tem sido pródigo nisso. Ele alega que não aumentei imposto, como disse muito bem a deputada Carminati. Não aumentamos impostos. Mas utiliza todas as manobras possíveis e inimagináveis para botar todo o dinheiro que ele enxerga em algum canto no seu caixa para solucionar o problema imediato e largar a bomba para o futuro. Porque quando eu pego o dinheiro dos precatórios e coloco para dentro, eu sei que eu vou ter que parcelar o pagamento de 10 anos. Quando eu tiro o dinheiro da Previdência e boto aqui, eu vou ter que pagar a Previdência ali na frente. Então, sob a argumentação de que é preciso colocar dinheiro no governo, são feitas pedaladas, uma atrás da outra. É pedalada aqui, e pedalada nós temos no Brasil alguns tipos de crime. Tem o crime comum, depois tem os crimes funcionais e tal, e tem o chamado crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é um crime que ele é praticado por pessoas específicas. Tem leis específicas, a Constituição prevê no artigo 85, por exemplo, os crimes de responsabilidade do Presidente da República, que se repete para o governador, para prefeito e outros que são autoridades, e que são crimes que não são assim... são crimes iguais, são crimes.
né, passíveis de penalidades. Só que são crimes que não podem ser cometidos por uma pessoa comum, não é um crime comum, como um assassinato, qualquer um pode matar outro. Por exemplo, o artigo 8 são crimes de responsabilidade. Tal. Atentar contra segurança interna do país, esses direitos políticos, a probidade da administração. Sexto, a lei orçamentária. Atentar contra a lei orçamentária é crime de responsabilidade. Se este governo, eu faria uma lista aqui, olha, se me derem um tempinho assim para poder procurar, com certa facilidade, 100 crimes de responsabilidade. 100. Só deixar atentar contra a lei orçamentária. Né? Agora, infelizmente, no Brasil, não se dá bola para isso. Ou não se dava. Agora caçaram o presidente da República por um crime desse. Por um crime desse, caçaram o presidente da República. Por uma pedalada. Bem menor, sabe? Bem menor. Menorzinha do que essas que a gente evidencia aqui. Então é evidente que o problema que ela foi caçada não foi pelo crime. Foi por quê? Porque não tinha maioria. Não é? Ela foi caçada porque não tinha maioria, não foi pelo crime. Mas, deputado Corujas, me permite, Vossa Excelência, vamos pela conclusão, por gentileza. Aliás, Vossa Excelência me dá uma ideia de que no novo regimento possamos ter lá colocado de que as contas do governo têm que ser feitas, as discussões e aprovação em audiência específica desta comissão. Não como matéria comum, mas uma matéria especial. Porque realmente, o Brasil já disse lá o presidente francês, que disse que era difícil governar a França, porque era uma terra que tinha muito queijo, disse que o Brasil não é um país sério. E realmente, desse ponto de vista, não é sério, porque isso beira, quer dizer, o que se faz. E veja bem, e aqui quero fazer um parênteses, até para não é, isso não é prerrogativa do governo de Santa Catarina. Como regra geral, os governos fazem isso. E também não é o parlamento daqui que vota, porque o parlamento do Brasil inteiro é assim, dessa forma. Às vezes as contas do governo federal lá, elas estão lá, acho que, sei lá, se for olhar lá, pelo menos quando eu estava lá, tinha conta 10 anos atrás, ninguém votava. Vai ficando, então. E ninguém vota. E nos municípios é a mesma coisa, ou até a maioria, para aprovar as contas. Não. Então não é um julgamento, ninguém... Não interessa o que está escrito. Tem a maioria, aprova. Tem a maioria. Então, diante da circunstância, e procurando manter assim uma certa coerência naquilo que eu penso, não coerência no sentido de manter sempre a mesma opinião, porque os fatos mudam e as opiniões mudam em algumas questões, mas nessa especificamente, de que é preciso ter um mínimo de observação pelo livrinho, né? Aquele que, quando a gente chega aqui, sobe lá na frente, levanta a mão assim, juro, observar o livrinho e tal. Todo mundo jura observar esse livrinho aqui. Mas ele é esquecido. Ele é esquecido de imediato, ninguém mais dá pelota para ele, e fica ali, a Deus dará. Mas, diante das circunstâncias, eu vou acompanhar o voto vista da eminente deputada Luciana Caminati, que é pela rejeição das contas do governo, pelos argumentos que ela propôs, pelo que eu citei aqui, e por uma série de outros aí que eu poderia ficar falando aqui um tempão, mas, infelizmente, o tempo do regimento interno aqui não me permite falar sobre os eventuais 100 crimes de responsabilidade que eu poderia encontrar. O tempo previsto do regimento foi lhe concedido em dobro no dia de hoje. Deputado Darcy de Matos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu desejo fazer 3 observações apenas. O deputado Coruja, por ser mais experiente, para não dizer o mais idoso, tem mais tempo, obviamente, né? E eu concordo com esse critério.
Eu vou ser bem objetivo. Primeiro, observação. O deputado Coruja, inteligentemente, utiliza uma máxima utilizada há décadas da oposição no Brasil, que é de maximizar o mal feito e minimizar o bem feito. Então, a gente tem conhecimento e entende perfeitamente. Muito bem, com relação... Eu não quero aqui buscar culpados, mas como deu a impressão, e nós estamos ao vivo, que a gente tentou fazer uma reunião extraordinária para aprovar rapidamente as contas do governo de forma sorrateira ou escondida, passou essa impressão, eu só quero explicar que não é verdade. Primeiro, o deputado Zé Milton relatou as contas e foi dado vista coletiva para votar em 15 dias. 15 dias coincidiu com a sessão da Comissão de Finanças na quarta-feira. Convocamos uma reunião extraordinária no dia da comissão ordinária que foi desconvocada. Não foi em outro dia. E a pauta diz... Deputado Darcy, me permite... E a pauta... Eu só queria concluir. Deputado Darcy, me permitir. Bom, então, o senhor está cortando minha palavra, presidente? Não estou cortando. Como não? Eu quero fazer uma parte... bom, eu nem... obrigação. Eu nem coloquei. Deputado Darcy, é matéria vencida. Se Vossa Excelência retornar com esta matéria, eu vou me sentir na obrigação de também me manifestar, mais uma vez, acerca desse assunto. Deputado Coruja, ele está no direito dele, na manifestação dele. Não, me desculpe, senhor presidente. O direito dele falar do assunto... Deputado Darcy, eu vou me sentir, vou alertar Vossa Excelência, que eu vou me sentir na obrigação de voltar a esse assunto na minha manifestação. Não, o senhor faça o que o senhor achar melhor. Pois bem, então... Eu só quero ter o direito de poder me manifestar. Vossa Excelência tem. Eu gostaria que Vossa Excelência... Quem puxou o assunto foi o deputado Coruja. Eu gostaria que Vossa Excelência ativesse na prestação de contas do governo. É um assunto que, para mim, está encerrado. Mas, se Vossa Excelência continuar, eu vou me manifestar. Bem, eu tenho os dados, mas não vou expor. Só quero dizer que não convocamos reunião extraordinária nenhuma para aprovar conta escondida nenhuma. Muito bem, quero falar das contas, então. As contas... Então, vou fazer duas observações. As contas do governo, o ofício do Tribunal de Contas chegou em 2015, em junho de 2015, nessa casa. O deputado Zé Milton foi designado relator em abril de 2017. Quando o parlamento é xingado pela lentidão que tem, a gente reclama, mas a população tem razão. A imprensa tem razão. Ainda bem que estamos votando hoje. Quero fazer observação a respeito das contas ainda. Deputado Coruja, eu não tenho conhecimento, pedi para pesquisar, de nenhuma conta de nenhum estado do Brasil que foi aprovada sem nenhuma ressalva. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que é ressalva? Ressalva é uma observação, é um alerta, é um puxão de orelha, né? É um indicativo. Mas o Tribunal de Contas aprovou as contas. Eu ainda confio no Tribunal de Contas de Santa Catarina, ainda confio. Eu acho que todos nós devemos confiar. Ora, com relação, por exemplo, à ressalva que diz respeito ao percentual da educação, perfeitamente explicável. Perfeitamente explicável. Vamos aos fatos. Minas Gerais se utiliza esse instrumento, esse argumento, esse procedimento. Rio Grande do Sul também. São Paulo também. Tocantins e Rio de Janeiro, o TC recomendou que não utilizasse mais, eles não mais utilizam. E há uma discussão jurídica. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação não proíbe. Não proíbe, não diz, não está expressamente proibido. E o governo está, aos poucos, atendendo a ressalva do Tribunal de Contas. Está diminuindo o percentual, a inclusão do pagamento dos professores inativos. Então, essa observação que eu tenho a fazer, as contas foram
com ressalvas, como todo o Estado, todo ano é assim, e o Tribunal de Contas aprovou, e eu tenho a certeza que nós vamos aprovar, não por ter maioria, mas porque não há outro caminho a não ser seguir o caminho do Tribunal de Contas, que tem fé pública. Essas são as minhas observações. Deputado Virtuoso, quer manifestar? Deputado Patrício. Muito rapidamente, senhor presidente, cumprimentar a todos os deputados, senhora deputada, todos que nos acompanham. Eu tive uma experiência de ter sido prefeito por 8 anos de uma cidade de Rio do Sul, e procuramos fazer alterações estruturantes para viabilizar a gestão pública futura. E talvez sejamos uma das poucas cidades no Brasil hoje que tem índice de folha de pagamento menor a 40% da receita. E faz muito tempo que eu venho falando sobre isso, e já fiz manifestação aqui nessa casa, de que nós vivemos um momento de falência do setor público brasileiro. Vimos lá em Brasília, vimos em todos os governos do Estado, e vimos na maioria, grande maioria, das prefeituras brasileiras. E por que isso? Porque ao longo de décadas, nós, gestores públicos, cada um tem que se incluir, seja legislativo ou executivo, fomos criando um monstro cheio de burocracia e ineficiência, que hoje, com toda a carga tributária que nós temos, ele não se autossustenta mais. E o que nós vemos, deputado Coruja, é a falência disso. E quando Vossa Excelência fala que é uma pedalada, e eu entendo bem de pedal, né? Sou um dos grandes fabricantes de pedais de bicicleta desse mundo, então eu vou falar de pedalada. Os precatórios, com certeza, esses precatórios que o governo de Santa Catarina, nesse momento, conforme a legislação prevê, trouxe para o seu caixa 10% do que estava depositado em juízo, e fez isso de acordo com a lei. Eu tenho absoluta convicção, deputado Marcos Vieira, que esses precatórios não foram originários, dívidas originárias desse governo que aqui está. Talvez de vários outros governos que passaram, porque a justiça é lenta, esse governo talvez vai ter precatórios futuros, e assim nós vamos continuando com essa mesma tocada. É a mesma coisa da Previdência. Poxa, se nós temos um déficit mensal de mais de 300 milhões da Previdência dos servidores catarinenses, se fez, desde do então governador Luiz Henrique, também do governador Raimundo Colombo, se adotou medidas que esse parlamento aqui aprovou, que vão trazer melhor estabilidade futura. Mas o passado foi perverso com o nosso Estado. Você imagina que a Previdência do Estado começou a ser desmontada quando ela nasceu. É a mesma coisa que se nós fizéssemos hoje, deputado Marcos Vieira, do nosso FSC Saúde, um Instituto de Previdência. Depois de tantos... já está contribuindo para o FSC Saúde 10 anos, agora vamos transformar ele em Previdência. E assim, nós fomos criando esse mundo deficitário, e que tem que se agir, deputado Darcy de Matos. Você tem prioridades no Estado, como a deputada Luciana Carminati falou, né, o cumprimento das metas de educação, de saúde, etc., que são as coisas mínimas que o Estado deve retornar para o cidadão. E, em face de tudo aquilo que aconteceu na gestão pública brasileira, e que nós temos que ter coragem de começar a alterar esse rumo, porque 60% da força de trabalho do povo, dos trabalhadores catarinenses estão para se aposentar nos próximos 5 anos, e o que nós vamos fazer? Contratar outros e aumentar mais 2, 3 bi o déficit da Previdência? Não vai dar. Vai ter que se rever o modelo de Estado, porque ele não cabe mais. Então, quando se fala nesse tipo de pedalada, de juntou os fundos, é uma coisa lógica. Não adianta você ter lá um fundo de 2, 3 bi lá parado numa conta, sabendo que você está sacrificando o povo, né,
e tirar mais 2, 3 bi da conta do orçamento anual, vai tirar da onde isso? Então, tudo isso foram medidas que o governo teve que tomar e que, graças a Deus que o fez, e fez com responsabilidade, que hoje permite ainda o Estado, mal e mal, continuar funcionando. Mas não vai ter mais essas pedaladas. E nós vamos ter que cortar na carne. O tamanho do Estado, o tipo de burocracia que nós envolvemos, que custa muito dinheiro e que é ineficaz. Então, hoje, é muito fácil a gente botar culpa no administrador que está hoje. Mas isso é fruto de um modelo de gestão pública que faliu, que ruiu e que nós temos que rever. Né? Por isso que as ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas, elas são pertinentes e devem atentar para medidas futuras, né? Mas eu não vejo por que nós não aprovarmos o relatório do relator deputado José Milton Schaeffer, que observa essas ressalvas e sinaliza o futuro gravíssimo que nós vamos ter no estado de Santa Catarina e já temos em todo o país. Era isso, senhor presidente. Senhor deputado. Deputado José Milton para a manifestação final. Deputado Marcos, senhores deputados, eu já apresentei um relatório que tem quase 30 páginas e ficou aí quase um mês aí para a gente analisar e poder votarmos hoje. Eu acho que o debate é muito construtivo, né? Temos que entender de que, eu vou ser bem resumido, mas tem que entender primeiro que a lei orçamentária, ela na verdade, é uma peça autorizativa. Você autoriza o executivo a realizar ações e que, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, né, que estabeleceu o planejamento, o equilíbrio fiscal como meta, que regulamenta tudo isso. Então, o orçamento, ele hoje ainda se torna uma peça autorizativa, demonstra, não só esse, mas de todas as prefeituras e também do governo federal, nesse sentido. Nós temos aí observações no relatório que falam, né, das ressalvas, né, que são observações mais restritivas, que precisam ser corrigidas, né, que merecem um exame das contas. E tem também as recomendações, que são medidas assim, de correção de falhas de processo. Tem coisas até hoje que a metodologia da Secretaria da Fazenda não é a mesma metodologia do Tribunal de Contas. Poxa, são todos órgãos públicos, sentam ali, conversam e encontram uma metodologia comum que está aqui para ser resolvida, que informações, né, que apontada em 2014, também chamar a atenção que nós temos julgando as contas de 2014, né, e que lá a situação é diferente, né? Por exemplo, a saúde em 2014, o governo cumpriu os percentuais gastou 12,11% e aumentou os investimentos em mais de 60%, 80% dos valores investidos na área da saúde. Portanto, nesse quesito, o governo do Estado fez bem feito, cumpriu, né? É claro que nós, de lá para cá, 2016, por aí, nós vamos começar a detectar, né, uma série de dificuldades na saúde, fruto da queda de receita, fruto do não repasse dos governos federais, do atual e da antecessora, que ficaram devendo para a Secretaria de Estado da Saúde. Hoje tem quase 400 milhões de repasses do governo federal que não entraram no caixa da Secretaria de Saúde. E é um dos causadores do déficit que nós estamos vivendo, além da queda de receita e além da falta de controle e planejamento da Secretaria de Estado da Saúde. Mas tem muito a ver também com a questão nacional. Como o sistema SUS é um sistema em cadeia, né, e o grande gestor é o Ministério da Saúde, se ele não faz os pagamentos, não atende seus compromissos, acaba comprometendo lá da Prefeitura de Sombrio, né? Os tempos sombrios são tempos bons, né? E até que a senhora fez a referência uns tempos sombrios, mas não, lá no sul do estado, Sombrio é uma coisa muito boa, que brilha muito, né? E que também é um lugar de descanso. Então, esses relatórios todos, que nós já apontamos nas ressalvas, que foram aqui colocadas, as recomendações todas já foram devidamente exauridas aqui no nosso relatório. Tem a grande preocupação, que foi citada, inclusive, pela deputada Luciane, e aqui já foi colocado, com relação à questão dos inativos. Na saúde, nós já conseguimos superar isso ao longo do tempo, né? Inclusive, neste relatório já de 2014. Na educação, está evoluindo,
né? Foi feito um acordo da Secretaria da Fazenda com o Tribunal. Isso vem diminuindo os percentuais, né? E a gente sabe que essa contabilização que a LDB, deputada, no nosso entendimento, ela não veda expressamente, né, a utilização. Até porque o inativo também faz parte do custo da educação para a sociedade. Né? Ela não veda, não define no seu artigo 71 que os gastos nessa área não constituem investimentos na manutenção e desenvolvimento da educação, certo? Outro item também, outro argumento também nesse sentido, é invocado de outros tribunais de contas, já citados aqui pelo deputado Darcy, que é o caso do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, que tiveram dificuldades, né? O Rio Grande do Sul, o governador Tarso, para poder cumprir, teve que ter uma ação do Ministério Público para cumprir o piso salarial, e até hoje o Rio Grande do Sul parcela salário de professores. Então, coisa que nós aqui conseguimos, né? Talvez graças a postergação de algumas coisas, manter isso aqui em dia, manter o salário em dia, manter os aumentos, de acordo com a legislação, em dia. Né? Também outra coisa que o governo vem reduzindo, ano a ano, esses percentuais. A cada ano está reduzindo os percentuais de inativos contabilizados na educação. Né? Pela conclusão, deputado. Estamos indo. Outra coisa também, na minha proposta, é no sentido de que seja admitido, né, o percentual de 60% do total de gastos com inativos na educação para considerar-se cumprido o dispositivo constitucional. Na verdade, 28,39, relativo à receita líquida, perfazendo aí uma aplicação total de 3,4 bilhões de reais. Então, são fatos, né, que nós estamos no ano de 2014, que foram levantados. Outra grande preocupação que nós temos, e já levantamos no nosso relatório também, e que o relatório coloca aqui, é com relação à Previdência. Nos próximos governos, nós vamos ter um grande debate aqui em Santa Catarina, porque nós também estamos herdando aí, né, questões fiscais do ano de 2003, 2004, como aquela questão das pedaladas do Fundo Social. Aí sim lá, né, que foi retirado recursos dos poderes da educação, que está sendo corrigido e vai ter que ser corrigido também, tem dívidas aí com os municípios. Nós temos a questão das letras que estão chegando também, que vai complicar a vida fiscal do Estado nos próximos anos. E nós temos essa questão previdenciária, que precisa ser encarada de outra forma. Nós já fizemos o dever de casa em algumas coisas, mas precisamos atuar muito firmemente na questão fiscal. E eu acho que melhorar o planejamento do governo vai ser um grande caminho. Nós acatamos e discorremos aqui sobre todas as ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas. Eu quero dizer que o órgão técnico, né, o Tribunal de Contas, ele avaliou, estudou. O relator das contas de 2014 no Tribunal de Contas deu o voto pela aprovação, o Pleno aprovou, o Ministério Público do Tribunal de Contas aprovaram as contas de 2014, né, com todas as ressalvas feitas, e não tem nenhuma prefeitura, nenhum governo que não teve uma conta aprovada com alguma ressalva nesse Estado. Pelo menos eu já fui presidente da FECAM e nunca tive notícia de um município ou de um governo que não tivesse tido pelo menos uma ou duas ressalvas na sua aprovação de contas, que são coisas que devem ser aperfeiçoadas, corrigidas, ou até falhas graves que às vezes têm que ser levadas em consideração. Nós não encontramos nenhuma falha grave que merecesse o voto pela rejeição. Encontramos aí as questões da saúde em andamento, né? E hoje Santa Catarina vem dando um passo, nós estamos sendo pioneiro aqui, com o apoio desta casa na aprovação da emenda constitucional em 2016, número 72, né, que aumenta de 12% para 15% dos gastos em saúde. A hora que nós tivermos aí a recuperação fiscal do Estado, nós vamos ter um aporte de cerca, em dinheiro de hoje, de 800 milhões a mais na saúde, que vai permitir fazer uma gestão de qualidade e atender o catarinense na área da saúde como ele merece. Então, o nosso voto, deputado Marcos Vieira, seguindo a linha do Tribunal de Contas, seguindo também, analisando a evolução do ano de 2013, 2012, que o Estado vem corrigindo as falhas e as ressalvas que têm sido apontadas ano a ano, têm sido corrigidas, e o esforço fiscal também. O nosso voto aqui é pela aprovação das contas de 2014, no ofício 2001.4, conforme já relatamos aí dias atrás, num voto que tem quase 30 páginas. Então, o apelo que eu faço aqui, né,
é para votarmos pela aprovação, aprovando aí o decreto legislativo de nossa autoria, que ficam aí aprovadas as contas do Governo do Estado de Santa Catarina, referente ao exercício financeiro de 2014, integradas pelas contas do Poder Executivo, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e também do Ministério Público. A quem eu cumprimento aqui também, né, o procurador Fernando Comim e também o procurador adjunto César Luiz Schmitz, que estão acompanhando, nos dão a honra da presença nessa sessão de hoje. Muito obrigado, deputado Zé Milton. E, por último, ainda a manifestação da deputada Luciana Caminati solicita a Vossa Excelência brevidade que preciso colocar em votação o relatório e voto do deputado Zé Milton. Presidente, primeiro eu quero referendar a sua iniciativa quanto ao debate específico em relação às contas, essa alteração que nós temos que fazer no regimento. Acho que é fundamental para que a gente possa aprofundar, porque o que nós estamos tratando aqui não é pouca coisa. E eu confesso que das argumentações que os meus colegas parlamentares vão fazendo, caberia mais todo um outro debate. Quero só fazer aqui uma pequena menção. O deputado relator cita o artigo 71, o que não constitui despesa, mas podemos citar o 70, o que constitui despesa. E no 70, portanto, a lei ela tem que ser analisada no seu conjunto. No 70 diz o que se considera manutenção e desenvolvimento do ensino. E no 70, em nenhum momento, cita expressamente algum inciso que referenda o pagamento de inativos. Então, a primeira consideração é essa. Tanto é que todos os estados estão adequando porque estão fora da legislação educacional. Eu quero só reforçar. Você fez o seu voto vista, tem o relatório do deputado Zé Milton, solicito a Vossa Excelência brevidade e que parta para a conclusão que nós precisamos votar o relatório. Presidente, o relator fez a apresentação do relatório em reunião passada. Eu ouvi atentamente todo o relatório. Agora, eu apresentei o meu contraponto como voto vista. O relator novamente fez a manifestação, mas eu estou bem menos do que o seu tempo. Eu entendo que eu tenho direito, se nós utilizarmos o critério de justiça aqui em relação à manifestação dos parlamentares. Então, primeiro eu quero dizer que a LDB é muito clara nesse sentido. Se ela não veda, mas no artigo 170 ela diz o que pode ser considerado 25%. E, em segundo lugar, eu vou fazer só 3 observações, poderia fazer muito mais. Mas a segunda observação que eu faço, é muito grave o que nós estamos aqui referendando. É gravíssimo, porque, veja bem, nós não estamos dizendo que o governo do Estado está aplicando 28% em educação e que, portanto, essa diferença dos inativos ela está além dos 25%, que é constitucional. Nós estamos dizendo que, se não considerar os inativos, não chega nos 25%. É gravíssimo para mim isso. É abrir mão de um preceito constitucional. A Constituição é clara, é 25, é 25. Não é 24, não é 23, é 25. Então, para mim, é muito grave isso. Não é firula, não é acessório. Essa é a segunda questão. A terceira, veja bem, eu tenho profundo respeito ao tribunal. Agora, nós precisamos, num outro momento, fazer um debate melhor sobre o voto do tribunal. Se o voto é técnico ou se é político. Porque, veja bem, quem votou pela aprovação em 2014? O relator foi vereador, vice-prefeito e 4 vezes deputado estadual. Outro voto, prefeito e 5 vezes deputado estadual. Outro conselheiro, 5 vezes deputado estadual. Outro conselheiro, 4 vezes deputado estadual. Então, se a gente fizer um cálculo aqui, de que esses votos realmente eles são técnicos ou políticos, eu diria que o Tribunal de Contas hoje é muito mais político e não técnico. Porque se fosse seguir à luz do que prevê a nossa Constituição, nós teríamos um olhar do técnico. Os auditores têm uma outra apresentação, uma outra leitura sobre isso. Então, presidente, fazendo uma fala aqui menor do que o relator, eu quero dizer que eu saio muito preocupada quando o Poder Legislativo acaba tornando algo que é extremamente grave para a educação, e nós, deputados aqui,
sabemos o que falta de recursos para a educação. É escola caindo, é escola sendo interditada, é professores reclamando das condições de trabalho, é o plano de carreira congelado. Nós sabemos. E, no entanto, nós não temos 25% aplicados em educação. Então, eu mantenho meu voto pela rejeição ao projeto. Senhores deputados, ao ofício, senhores deputados, consulto o deputado Zé Milton. Vossa Excelência mantém o seu relatório e voto? Mantém, deputado. Ele está dentro da Em razão disso, me sinto na obrigação de colocar, por primeiro, em votação o relatório e voto do deputado Zé Milton. Rejeitada a proposta, coloco em seguida em votação o voto vice-deputada Luciane Carminati. Então, só quero encaminhar o voto. É questão de ordem? Não, só quero encaminhar o voto só. Um minuto só para encaminhar. Um minuto para o deputado Fernando Coruja, encaminhamento de voto. Eu vou... Já manifestei o que eu iria fazer e vou votar contrário ao voto do deputado Zé Milton, para acompanhar o voto da deputada Carminati, se eventualmente for rejeitado. Não estou com muita esperança, mas exatamente porque esta é a questão. A questão básica é colocada dessa ordem. Eu entendo que os tribunais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, eles têm que ter uma indicação. Eu não sou daqueles que acham que tem que ser um órgão absolutamente técnico, porque a política tem que decidir muita coisa. Deputado, pelo encaminhamento do voto. Encaminhando. Mas acho que o parlamento precisa avançar para melhorar essas coisas. E quando a gente diz assim, mas nos outros lugares é a mesma coisa, tudo aqueles, mas os outros fazem, então nós podemos fazer também. Está equivocado isso. O que se faz aqui, em Santa Catarina, está errado. Tem que aplicar em educação e saúde, não pode dar as pelas que tem. Deputado. Por isso que eu encaminho meu voto contrário, com todo o respeito ao deputado Zé Milton, o voto contrário ao seu parecer, e acompanho com pouca esperança, se for colocado em votação, o deputado... Senhor deputado, em votação o relatório e voto do deputado Zé Milton, que é pela aprovação do ofício. Senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram, e os contrários se manifestam. Aprovado por maioria. Presidente, só solicito que seja constado na ata o nosso voto contrário. Vai estar na folha de votação. Senhores deputados, temos ainda 3 projetos e depois quero fazer... Temos o PL 0228.8/2017, em que autora o Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel do município de Joinville, para fins de lá ser instalada atividades educacionais de ensino fundamental. Tem visto para a deputada Luciane Carminati. Como Vossa Excelência se manifesta? Eu devolvo sem parecer, presidente. Faz a devolução do deputado Luciane Carminati do presente projeto de lei, sem manifestação. O relatório de voto é do deputado Gabriel Ribeiro, que é pela aprovação. Senhor presidente, eu peço vista em mesa rapidamente aqui. Vista em mesa, deputado Coruja. Ainda temos o PL 0486.2/2015, em que é autor o deputado Dirceu Dresch, que estabelece a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar, empreendimentos familiares rurais e da economia popular e solidária. Compra coletiva, SC, tem vistas aos senhores... Agora, por último, somente o deputado Fernando Coruja, como se manifesta, Vossa Excelência. Devolvo sem manifestação. Senhor presidente, esse projeto tem vistas minhas? Me parece que já houve devolução. Não, senhor. Não, senhor, eu pedi para manter, inclusive, a vista. Estou... pedi, inclusive, mais tempo. Concedo mais tempo a Vossa Excelência. E só para justificar, senhor presidente, inclusive conversei com o próprio deputado autor, e esse projeto, para que ele possa ser melhorado e a efetividade das compras públicas do governo do Estado, da agricultura familiar, possa ter efetividade, nós vamos precisar de mais tempo para construir... Concedo mais tempo a Vossa Excelência e aos demais deputados. Devolve sem manifestação o deputado Coruja, o projeto de lei
Ponto 8/2017. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, com cópia, como se encontra aprovado. Ainda o PL 0186.4/2017, e de autoria do deputado Maurício Kudilac, que altera a Lei 15.885 de 2012, que dispõe sobre o cadastro de compra, venda ou troca de cabo de cobre, alumínio, baterias e transformadores para reciclagem no Estado de Santa Catarina, para ampliar o rol de materiais recicláveis do referido cadastro e exigir a emissão de nota fiscal de entrada. Tem vista com o deputado Fernando Coruja. Como se manifesta? Devolvo sem manifestação. Deputado, faz a devolução, deputado Coruja. Desculpa. Deputado Coruja faz a devolução sem manifestação. O relatório e voto é pela aprovação e foi emitido por Sua Excelência o deputado José Milton Schaeff. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, menos como se encontra, aprovado. Senhores deputados, ainda por último, antes de encerrar, quero fazer o registro do recebimento, e todos os senhores deputados receberam desta casa o ofício circular 090/2017 do senhor presidente, do senhor diretor legislativo, que por ordem do senhor presidente desta casa, faz a comunicação a todos os senhores deputados que algumas matérias já estão pautadas para as reuniões, para as sessões plenárias. Os PLs, o PLC 013, o PL 0349, o PL 0350, o PL 0256, o PL 0393, o PL PLC 034, o PL 412 e o PL 402, 412. Quero aqui alertar Vossas Excelências. O PLC 013 trata-se do Porto de São Francisco, que nem terminou a sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, já está pautado pelo senhor presidente. O PL 349 e 350 chegou foi concluído a sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada e chegou agora na Comissão de Finanças e já está pautado. Ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça, este ano, realmente, no meu entendimento, desculpe o deputado Jean, como já disse, passou dos limites no que diz respeito a sentar em cima dos projetos. Presidente, o projeto de lei extremamente importante, o 256, de origem da Secretaria da Fazenda, somente foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Veio para cá ontem. Não sei se chegou ainda. Enfim, todos os deputados. Acho que merecemos fazer uma conversa com o senhor presidente desta casa, porque os líderes haverão de se lembrar Pela ordem, senhor presidente. Já vou lhe conceder. Ficou acordado na presidência e reunião de líderes que os projetos de lei que tiverem em regime de urgência e que, se a Comissão de Constituição e Justiça ultrapassou o seu tempo, as outras comissões deverão ser dadas o mesmo tempo, independentemente de estar ou não com regime de urgência, o que foi aprovado em reunião de líderes na presidência da Casa no início deste ano. Mas concedo a palavra ao deputado Daci de Matos e depois, pela ordem, deputada Luciana Caminati. Senhor presidente, eu não tenho nenhum projeto a relatar, mas eu quero fazer uma observação. No que diz respeito aos projetos chegarem nessa comissão atropeladamente, ou na última hora, ou nem passar por aqui, Vossa Excelência está coberto de razão. Senhor presidente, eu quero propor a Vossa Excelência, sei que o senhor está finalizando, está em vista e coletiva, projeto 20 e projeto 21 de 2017 do Ministério Público. E saúdo o doutor Comim e o doutor Ciri, que se fazem presente. E Vossa Excelência está com o relatório finalizado, os nobres deputados que pediram vista certamente também estão estudando, mas a observação que faço é de que esse projeto ele é de fundamental importância. Por quê? Porque o projeto 20, número 20, deputado Milton Obos, ele concede uma recuperação salarial imediata e futura para o MP, que dá um impacto de 8 milhões ano no caixa do MP. Mas o projeto 21, ele é um projeto que traz no seu bojo um exemplo para as instituições e para Santa Catarina e para o Brasil. Porque o projeto 21, ele acaba com a malfadada, absurda estabilidade financeira e por ano vai dar uma economia de 4 milhões para o Ministério Público.
ainda no projeto 21, promove uma reforma administrativa interna, economizando R$ 1.161.000, tira a gratificação dos policiais, lá do MP, promovendo uma adicional economia de R$ 1.200.000. Isso dá um total de R$ 6.300.000. Portanto, o impacto da recuperação salarial, deputado Milton, vai chegar na ordem de R$ 1.700.000 por ano somente. Agora, qual é o exemplo que traz para o Estado e para o Brasil? É com o fim da absurda estabilidade financeira. O indivíduo utiliza um cargo de gratificação e depois tem um adicional do seu salário. Isso tem que acabar aqui, na Assembleia, no Ministério Público, que estão de parabéns, nas prefeituras e em todo lugar. Como disse esses dias, ou nós fazemos com que os servidores públicos possam ser, pelo menos, similares, ou ter uma condição parecida com o cara que trabalha lá na tua empresa, lá na fundição, lá fazendo pedal de bicicleta, pelo menos parecida. Ou essa conta não vai fechar e nós vamos quebrar igual ao Rio Grande, igual ao Rio de Janeiro e por aí afora. Portanto, proponho, senhor presidente, que Vossa Excelência pudesse deixar consignado em ata que nós possamos votar com a sua anuência esse projeto na quarta-feira que vem. Senhor deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência levantou uma questão, no meu entendimento, extremamente pertinente. Vossa Excelência conversou sobre os projetos antes da reunião. Pensei que eu tinha esclarecido. Pelo visto não, porque Vossa Excelência se manifesta publicamente. Mas Vossa Excelência vai além. Vossa Excelência vai além. E quer dizer que gostei da sua prosa. Quem sabe Vossa Excelência apresenta um projeto de lei complementar para que possa ser revogado a estabilidade financeira dos poderes e dos demais órgãos que as têm. Porque entendo ser uma congruência muito grande nós autorizamos a tramitação do 349, do 351 e do 350 nesta casa e, ao mesmo tempo, continuamos autorizando a sangria dos cofres públicos. É um debate interessante. Bom, eu levei ao conhecimento do presidente da Casa toda essa matéria. Tem órgão do Estado que, dos últimos 6 projetos de lei encaminhados a esta Casa, 5 têm repercussão financeira positiva. Ou se estanca a sangria, votando o 350, ou não se vota o 350 e deixa a sangria correr. E aí, como diz o deputado Milton Alves, o próprio Estado não vai caber dentro do próprio Estado. Senhor deputado, não havendo matéria deliberada, deputada Luciane Carminati. Presidente, nós apresentamos um requerimento justamente para... Não tem ainda relator o 350, deputada. Vou fazer essa discussão na semana que vem com o relator designado. Ok. Senhor deputado, não havendo mais matéria a deliberar, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e um bom dia.